A paz e a graça de Cristo Jesus. Eu venho mais uma vez nesse canal de evangelismo hoje compartilhar as boas novas. Sou somente o servo, compartilhando o que as Escrituras têm me ensinado. O meu único interesse é compartilhar as boas novas do reino. Não posso mudar a mente das pessoas, mas tenho que, de alguma forma, cumprir o meu índice. Somos chamados para o arrependimento, ou então continuaremos seguindo o caminho que nos afasta de Deus e que nos leva para a morte eterna. A reflexão de hoje é no texto de Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 9. Este livro ele foi escrito para Teófilo, provavelmente um gentio que havia recebido instruções cristãs. Foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo. Lucas queria fornecer a Teófilo e certamente uma audiência maior, um registro preciso e bem ordenado da mensagem cristã básica da época, desde o nascimento de Cristo à sua ascensão ao céu. Lucas capacita seus leitores a terem plena certeza da verdade que ele aprendeu. Tempo de relato bíblico é o tempo de Jesus Cristo aqui na terra. O assunto principal que esse texto trata é a minha e a sua necessidade de arrependimento que precisamos ter. Imagine que alguém ele cause um grande prejuízo, diz que está arrependido, mas apesar da pessoa ter condição de lhe reparar o prejuízo, ela nega-se a reparar o dano causado por completo. A grande pergunta é: você acha que essa pessoa está de fato arrependida? Uma das maiores verdades desse texto bíblico do Evangelho de Lucas é esta: somente aqueles que verdadeiramente se arrependem vão permanecer em pé diante de Deus. E esse texto nos alerta: o machado está posto à raiz da árvore. Um alerta ao povo de Deus para que a necessidade de uma mudança de comportamento e é seguido justamente por apontamentos éticos e de conduta moral que são os frutos esperados daqueles que querem agradar a Deus. Mas como pode alguém saber se verdadeiramente se arrependeu? Esse texto do Evangelho de Lucas mostra evidências de um verdadeiro servo arrependido. O primeiro ponto que eu quero aqui mostrar é aprendendo a ter o arrependido, ele aprende a ter consciência de que todos os seus atos, todos os seres humanos são igualmente pecadores. Versículo do 1 ao 5. Tem gente que pensa que aqueles que passam por muitos sofrimentos são mais pecadores que os demais. Isso não é verdade. Jesus ele nos ensina todos somos pecadores e precisamos de arrependimento, senão seremos igualmente punidos. Nascemos com a natureza pecaminosa e ele tem consciência de seus atos pecaminosos. Homens que reconhecem a sua falha e reconhecem os seus erros. O verdadeiro arrependido ele tem a consciência do seu estado pecaminoso, muito mais que a consciência dos seus atos pecaminosos. O verdadeiro arrependido ele sabe que os seus atos pecaminosos lhe afastam de Deus e que sem Deus ele está totalmente perdido a caminho da condenação eterna. Por exemplo, o bom ladrão na cruz, ao lado de Jesus, ele tinha essa consciência. Além de reconhecer seus erros, ele reconhece Jesus como seu único Salvador. Como podemos aplicar isso? Se você ainda não tem esse nível de consciência, você precisa ter, meu irmão. O machado, como diz, está posto à raiz da árvore. Se neste momento você entendeu que verdadeiramente ainda não é um arrependido, é hora de dirigir o seu pensamento a Deus e pedir que o Espírito Santo comece a agir em seu coração. Arrependimento ou morte? Devemos pensar sobre isso. O segundo ponto é: o verdadeiro arrependido ele manifesta no seu dia a dia os frutos dignos de arrependimento, do versículo 6 ao 9.
O homem que se arrepende verdadeiramente, ele permanece pé diante de Deus, reconhece que Deus cancelou os seus pecados e purificou de toda a injustiça. Esse homem é uma videira que foi plantada na vinha do Senhor. Trata-se de um mato contínuo de arrependimento genuíno. Ele produzirá bons frutos até o fim da vida, até a velhice dará frutos. Quando observamos o texto de Lucas capítulo 3, 7 ao 9, a história de Zaqueu destaca a sua transformação. Ao encontrar-se com Jesus, ele dispõe a corrigir os erros do seu passado. O caráter de Zaqueu é curado por Cristo. Ele abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito. Ele agora quer mudar de vida. Cristo morreu por nós e nos salvou para as boas obras, irmão. A aplicação também é que, se você ainda não manifestou o fruto do arrependimento em seu dia a dia, então você precisa de arrependimento imediato. Lembre-se, o machado está a posta, a raiz da árvore. O evangelismo é fazer com que você, meu irmão, perceba, por meio das suas ações, que ainda não é um arrependido, mas lhe convido a refletir novamente, se nesse estudo, e dirigir seu pensamento a Deus e clamar pela sua misericórdia, clamar pela do Senhor para a sua vida. A cada dia, cada um de nós precisamos mostrar o fruto do nosso arrependimento diante do Senhor e diante dos homens. Podemos concluir nesses dois pontos, que o verdadeiro arrependido, o verdadeiro arrependimento, ele vem da convicção do pecado seu e a transformação pelo Espírito Santo, que leva você a mudar de vida com a ajuda de Jesus. O arrependimento vem do coração na sua vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente e humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. Há muitos tipos de falso arrependimento. Por exemplo, o tempo humanístico diz: eu sinto muito, sem que haja uma mudança moral do fato. O judaísmo tende a substituir o arrependimento pela tradição e o cristianismo pela teologia. Então, esses frutos de arrependimento são a forma como um coração de uma pessoa reage ao perceber que pecou contra um Deus santo, poderoso. E frutos dignos de arrependimento vai produzir em nós uma mudança moral intensa, tanto na nossa atitude quanto nas nossas ações. Então, esse fruto de arrependimento estabelece as boas bases para recebermos a graça e salvação de Yahushua. Então, o verdadeiro arrependido, ele tem consciência de que todos os seres humanos são igualmente pecadores, tanto por seus atos quanto por seu estado pecaminoso. Além disso, em seu dia a dia, esses atos se manifestam com muita frequência. Por isso que devemos demonstrar frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é o meio que foi nos dado para nos libertarmos de nossos pecados e recebemos perdão. E a reflexão, eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.